Então, no mês de outubro, nós falamos sobre como lidar com os sofrimentos, né, e as injustiças. E nós falamos sobre doenças, nós falamos sobre luto, né, e outras injustiças da vida, né. E agora nós vamos falar no mês de novembro, a partir de hoje, sobre coragem para reconstruir. E hoje nós vamos falar sobre a coragem de enfrentar os desafios. E eu fico empolgado, eu fico feliz de falar sobre essas histórias que me remetem à escola dominical. José e os irmãos, Davi e Golias, Noé, Esther. Eu tive ótimos professores na escola dominical, professoras, como a Marilene, como a Marisa aqui. E eu lembro que elas traziam um assunto, o assunto dessas histórias era muito empolgante, era uma aventura, né? Era muito eletrizante, e eu me entretinha demais, né, quando as professoras contavam essa história, né? E chegava no final do ano, que encerrava o ano letivo, nós fazíamos peças teatrais, fazíamos encenações, né? E aí eu lembro até hoje, mesmo depois de 40 anos, quem da sala da classe da escola dominical fazia o quê? Quem era o Davi, quem era o Golias, quem era o José, né? Isso me marcou muito, né? Então, eu falo parabéns, né, para as professoras da escola dominical que fazem esse trabalho, que é um trabalho importante, e as pessoas e os ex-alunos guardam isso com muito carinho, né? E eu guardei também. Inclusive, no final do mês de setembro, encontrei uma professora lá, na 9 de julho, a Ruth, e eu dei um abraço muito caloroso nela, né? E já tinha comentado algumas vezes com ela sobre essas peças que nós fazíamos. Mas nós vamos falar sobre Davi. Quem foi Davi? Davi foi o filho mais novo de 8 irmãos. E eles eram filho de Jessé. Uma época, Deus estava desgostoso com Saul, que era o rei de Israel, e ele chamou Samuel e disse para Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. E Samuel foi até Jessé. E aí, chegando lá, Jessé apresentou para ele Primeiro foi Eliabe. E aí Samuel falou para Deus, é esse o que será ungido? Daí Deus falou, não será esse. E depois Jessé chamou o Abinadab. E a mesma coisa. É esse o que será ungido, Senhor? Não é esse. E depois chamou Samã. E ele perguntou, é esse que será ungido, Senhor? Não será esse. E assim passaram os 7 filhos. E aí disse Deus para Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aí, essa é a primeira lição, essa é a primeira grande lição. Quando nós estamos orando, Deus está olhando para o nosso coração. Quando nós estamos participando da ceia, Deus está olhando para o nosso coração. Quando nós estamos cantando, Deus está olhando para o nosso coração. Quando nós estamos no trabalho, com os nossos colegas de trabalho, Deus está olhando para o nosso coração. Quando nós estamos na escola, da mesma forma. Quando nós estamos com a família, Deus está olhando para o nosso coração. E Deus, esse olhar para o nosso coração, não é no sentido de cobrança, mas no sentido de preocupação. Ele olha para o nosso coração e vê que caminho que esse meu filho querido está seguindo. Quando você se torna pai e mãe,
você chega um pouquinho perto do que é o amor de Deus por nós. Essa preocupação, esse cuidado, essa atenção. Como é que eu posso ajudar meu filho a seguir no caminho correto, né? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 34, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde estão os nossos interesses? Onde nós estamos focados? Qual que é o nosso porto seguro? Vocês lembram, há umas 2 semanas atrás, o David falou que ele tinha um amigo, e eu conheci esse amigo dele, e ele falava assim, o meu porto seguro é o meu assistência médica. Minha assistência médica é o Gold ou Golden, e ele se sentia super seguro por causa disso. Qual que é o nosso porto seguro? Qual que é a nossa esperança? A quem nós queremos agradar? Continuando a procura de Samuel por um rei, Samuel disse, tem mais algum filho? Ele disse, tem. Ele está lá apacentando as ovelhas. Pode trazer ele para a gente aqui. E trouxeram Davi. E aí o Senhor disse para Samuel, é esse. E Samuel o ungiu. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o que Deus viu em Davi? Por que Davi? Então vamos responder aquelas nossas perguntas que nós fizemos agora há pouco. Onde estavam os interesses de Davi? Em Deus. Onde Davi estava focado? Em Deus. Quem era o porto seguro e quem é o nosso porto seguro e quem era o porto seguro de Davi? É Deus. Qual a esperança de Davi? A vida eterna com Deus. Está ao lado de Deus eternamente. E a quem Davi queria agradar? Davi queria agradar a Deus. E nós que conhecemos toda a história de Davi, após essa batalha com Golias, sabemos que Davi era imperfeito. Davi tinha os seus problemas. Mas por que Davi foi chamado de segundo o coração de Deus? Porque Davi conhecia a grandeza de Deus. Davi reconhecia a grandeza de Deus. Davi reconhecia as suas fraquezas, as fraquezas dele, Davi. E ele sabia da sua dependência de Deus. No texto que o Atanael leu, estava tendo uma batalha entre os israelitas e os filisteus. E havia no meio dos filisteus um homem de 2,90 metros de altura, conforme ele leu. E esse homem estava afrontando o povo de Deus. Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de lutar com um homem alto. Eu tive a oportunidade, eu lutei. Na minha época, os gigantes eram a família Pestana. E aí, a guerra era a guerra de travesseiro no acampamento, o Monte das Oliveiras. E a guerra de travesseiro, geralmente, você luta na horizontal, né? Assim. E eles, quando você viu, o travesseiro estava vindo lá de cima, né? Porque eles eram muito altos e era impossível derrubar. Eles eram ótimas pessoas, né? Mas na guerra de travesseiro era impossível derrubar a família Pestana. E a guerra, só por curiosidade, a guerra de travesseiro ela acabava quando alguém se machucava. Geralmente alguém se machucava, porque sempre tem um irmão que acha que a guerra é de verdade, né? Ou quando estourava um travesseiro e pena voava para todo lado e acabava todo o clima de guerra, né? Mas a guerra dos israelitas com os filisteus não era travesseiro. Era uma guerra séria, que tinha espada, que tinha escudo, que tinha lança e que as pessoas se machucavam e morriam. E Golias, quando ele estava afrontando o povo de Israel, ele ia toda manhã e à tarde na frente de batalha e afrontava o povo de Deus e falava, olha, se alguém vier e lutar comigo e eu vencer, vocês serão os meus servos. E os filhos de Jessé estavam na luta,
né? 3 filhos de Jessé, aqueles que nós falamos no começo, que foram apresentados para Samuel, estavam na luta. E Jessé disse, vai lá e visita eles e leva esses mantimentos. Agora você imagina um adolescente como Davi, que está num campo, está chegando para ver os irmãos, se ele não vai querer ver como é que está acontecendo na batalha. E foi isso que ele fez, largou lá a mochila dele lá, perguntou se os irmãos estavam bem e foi lá ver. Nesse momento que ele foi ver o que estava acontecendo, Golias estava afrontando o povo de Israel. E ele ficou indignado. Ele falou assim, como é que pode afrontar o povo de Israel, o rei dos reis, senhor dos senhores? E Davi foi falar com Saul. Saul, não se preocupe, eu estou aqui e eu vou lutar com Golias. Aí Saul falou, olha, você é um menino, você não sabe nem as artes da guerra, você não sabe nada. E Golias é um cara que tem 3 metros de altura e ele é um profissional da guerra. E aí Davi disse, eu já matei um leão e eu já matei um urso e vou matar esse filisteu também. Deus me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão do filisteu também. E Saul disse, tá bom. Ele se sentiu tão confiante que Saul falou, vai lá e Deus esteja contigo. Como que era Davi? Davi era um menino, tinha 17, 18 anos, 16. E como que era Golias? Era enorme, tinha 3 metros de altura. E como é que Davi se sentia? Como é que Davi se sentia? Davi se sentia desse tamanho. Davi se sentia o grande. Davi se sentia enorme, porque ele já tinha matado um urso e um leão. Ele achava que ele era maior ainda que Golias. Mas por que Davi se sentia tão grande? Por que ele achava que ele era tão grande? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha sido ungido, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Era por isso que ele se sentia tão grande. E aí, a segunda grande lição é deixar Deus agir. Davi deixou Deus agir. Nós cantamos esse hino, né? Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Quando a mão de poder o meu ego tirar, quando a mão de poder nosso ego tirar, sobre as ondas nós vamos poder andar. Quem estava lutando com Golias? Era Deus o tempo todo. Davi deixou Deus agir. E Samuel, lá em Samuel 17:46 diz que Davi falou para o filisteu, tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E é por isso que eu sou grandão daquele jeito, ó. Por isso que eu sou grandão. Mas às vezes, eu não estou me sentindo Davi grande. Não estou. Eu não estou me sentindo Odario grande, Ana Paula grande. Não estou me sentindo. Eu estou me sentindo simplesmente Odario, Ana Paula, Augusto. Estou me sentindo somente eu. Lá em Isaías fala, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Jesus disse, vinde a mim, a quem estáis cansados e sobrecarregados. Isaías fala que Jesus foi desprezado, que Jesus foi humilhado. Vocês conhecem alguém que já foi humilhado e desprezado? Em alguma vez na nossa vida, nós fomos humilhados
humilhados e desprezados. Nós já fomos. Jesus sabe como é. Ele passou por isso. Mas Deus está o tempo todo conosco. E na prática, nós precisamos de muita oração. E estar junto com a comunidade cristã. Há uns meses atrás nós falamos sobre discipulado. E discipulado é isso. É acompanhamento, é ajuda para encarar os nossos desafios. Tem irmãos que têm os mesmos desafios que os nossos. A terceira lição aqui. Davi estava preparado para esse desafio? Não sei. Sim, ele estava preparado. Ele matou um leão e um urso. Ele estava preparado. Como é que nós nos preparamos para fazer uma prova? Como é que você se prepara para fazer uma prova? Estudando, treinando. Como é que eu me preparo por uma entrevista? Focando na empresa, no que podem perguntar, no negócio da empresa, para já ajudar na entrevista. Como é que eu me preparo por uma promoção da empresa? Eu me dedico, eu tenho comprometimento, eu faço as coisas mais do que me pedem. Como é que eu me preparo para casar? Eu guardo dinheiro, eu me dedico ao cônjuge, coloco o cônjuge em primeiro lugar. Como é que eu me preparo para ter um filho? Eu guardo dinheiro, eu arrumo o quarto, eu treino ficar acordado a noite inteira. E como é que eu me preparo para os desafios da vida? Como é que eu me preparo para os desafios da vida? Estando em comunhão com Deus, estando próximo de Deus. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É dessa forma que eu me preparo para os desafios da vida, estando próximo dEle. Como é que eu vou para uma batalha? Eu colocando a armadura. Mas não é essa armadura que Saul queria colocar em Davi. Uma armadura física, que Davi não conseguia nem andar. É uma armadura espiritual que nos dá força, que nos dá coragem para enfrentar o inimigo. Lá em Efésios, capítulo 6 e 10, fala sobre a armadura. 10 e 11. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Ele não fala ficai firmes. Estai, pois, firmes o tempo todo, para encarar esses desafios. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que Jesus enfrentou o desafio da tentação no deserto? Resistindo ao diabo com perseverança, com o estudo da fé que Deus vai prover. Deus vai prover as nossas necessidades. Deus vai resolver os nossos problemas. Talvez não seja do jeito que você quer, mas do jeito que é melhor para você, ou melhor para mim. Deus vai fazer o que é melhor para mim. Ele não vai fazer o que você quer, vai fazer o que é melhor para mim. Mas eu tenho que ter fé que Deus vai resolver. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus rebatia Satanás com a palavra de Deus. Jesus rebatia com a palavra. Fazendo justiça, adorando a quem deve ser adorado. Quem que deve ser adorado? Deus deve ser adorado. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa fortaleza? É Deus. E orando e comunhão com o Pai o tempo todo. Foi assim que Jesus derrotou Satanás. Então, para finalizar, se nós queremos ser grandes,
como Davi se sentiu grande para encarar os desafios, nós temos que unir a Deus e deixar Ele agir. E vamos vencer os desafios. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos pelo seu amor, agradecemos pela sua bondade, Senhor Deus. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor está sempre conosco. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando nesses desafios da vida que sabemos que temos que enfrentar. Senhor Deus e Pai, às vezes somos fracos, às vezes não conseguimos, mas sabemos que o Senhor está do nosso lado. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelos exemplos que o Senhor nos dá, obrigado pelos irmãos que estão ao nosso lado para nos ajudar. Senhor Deus e Pai, abençoe, Pai, essa semana que está iniciando e que possam aparecer desafios, porque o Senhor vai estar com a gente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que morreu na cruz para tirar os pecados, é que nós oramos. Amém.